Graça e paz, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Comunicação Eficaz. Eu sou Aguinaldo Pires e tenho o prazer de compartilhar o meu sonho muito louco com você, que é o de um dia ver todos os povos e todas as nações se comunicando de maneira adequada e, com isso, eliminando alguns conflitos que acontecem por aí. Mas, neste caso, nós estamos no nosso podcast na segunda temporada falando para casais, né? O Comunicação Eficaz para Casais. E hoje quero trazer aqui no nosso 21º episódio um assunto super especial, porque hoje, excepcionalmente hoje, esse podcast está sendo publicado no Dia dos Pais, né? Uma certa homenagem a essa figura que está por aí de alguma forma, né? Porque já fez o seu trabalho, já nos colocou no mundo, já deu a sua formação, já teve tudo o que tinha que dar, né, na verdade, para que nós estivéssemos aqui hoje, né? E nós queremos homenagear de alguma forma, não só o meu pai, como também o pai de vocês, o pai daqueles que estão aí. Aliás, nós temos pai pelo mundo inteiro, né? Nós temos pais aí não somente pelo Brasil, mas também em Portugal, Argentina e diversos outros países que agora me fogem à memória, mas que já estão ouvindo o nosso podcast. Não, sinceramente, eu não sei se é uma falha minha, mas eu não sei se em todos esses países é Dia dos Pais. Será que é? Eu imagino que sim. Ou não sei, a cultura pode ser outra, né? Mas independente de qualquer coisa, está aí o nosso podcast especial Dia dos Pais. E nesse especial, o título é o seguinte: o tipo de pai que a minha comunicação diz que sou. Eu quero dizer algo muito forte antes de nós começarmos a falar aqui nesse episódio. Se você é o tipo do pai que você não está nem um pingo interessado em saber aquilo que você pode melhorar como pai na sua comunicação, que você talvez traga como um traço ruim de alguma outra experiência que você já teve, tanto na sua infância como na sua vida adulta, que você é do tipo, eu sou assim e não vou mudar, eu te convido, infelizmente, a não ouvir esse episódio. Mas se você estiver aberto a mudar e a melhorar como pessoa, até mesmo como pai, eu te apoio perfeitamente para que você permaneça aqui. Mas preciso te dar esse alerta antes de que nós comecemos a falar, porque talvez você vá ouvir coisas que você não goste, e a intenção é justamente essa: tocar em pontos que precisam ser melhorados, que precisam ser ajustados. E a nossa intenção aqui hoje é de fazer isso. E eu começo falando do primeiro dos 5 tópicos que vou falar aqui para você hoje. O primeiro dele é a comunicação como espelho. Olha, dentro de casa a gente já sabe que as crianças tendem a nos copiar. E olha só, se você ainda não sabe isso, se ninguém nunca te falou, eu vou te falar em primeira mão. As crianças vão copiar o seu melhor e o seu pior. Mas, infelizmente, talvez por uma questão de instinto do ser humano, elas vão ter muito mais facilidade para copiar o seu lado ruim das coisas. Ou seja, ela vai pegar aquilo que você não é legal, né, e vai potencializar isso. Ou seja, o próximo vai sofrer, a próxima geração que cair na mão dela vai sofrer, porque ela vai potenciar aquele negócio. Então, a ideia de falar aqui hoje, nesse podcast, é justamente eliminarmos alguns como que eu posso dizer, algumas características da nossa comunicação, do nosso comportamento, a fim de que os nossos filhos e as gerações que estão aí se espelhando nas nossas atitudes possam ter bons exemplos e bons modelos para seguir. Bom, primeiro ponto: discussão sobre a comunicação é um espelho das nossas atividades e valores como os pais. O que eu quero dizer aqui com isso é o seguinte: se você, e a gente falou no podcast anterior, tá, sobre valores, princípios, você tem que ter isso definido na sua vida. Você precisa ter, inclusive, um propósito definido, né? Eu não quero voltar nesse tema, mas você pode voltar lá, se você quiser, no episódio de número 20, onde nós falamos sobre propósito, valores e princípios, tá? É importante que isso esteja realmente definido dentro de você e dentro da sua casa, porque os seus filhos vão ser criados com a mesma base. Os valores são as bases que você segue, que você acredita, os princípios que você defende, prega, suas crenças, né? E se você tem tudo isso deturpado ou sequer definido,
vai fazer bagunça na cabeça de quem tá chegando agora, daquele que tá te acompanhando, porque ele vai definir as coisas do jeito que ele quiser, e aí, coitado, vai sofrer efeitos ruins na vida dele porque não teve um bom, como que eu posso dizer, um bom coaching nessa área na vida dele. Então é importante que essas coisas estejam bem definidas nas vidas de nós, pais, não só homens, como também casais, tá bem? Vamos falar um pouco também sobre a reflexão das palavras, tom de voz, velocidade, a agressividade, como nós falamos, o nosso estilo de fala é um estilo carinhoso? Você acha, meu filho não gosta de mim, meu filho não é carinhoso comigo, meu filho isso, meu filho aquilo, não me abraça, meu querido, e o seu linguajar, como é que é? Quando você chega para falar, você chega num tom pesado? Você sabe o que é um tom pesado de falar? Você é agradável no seu tom de falar? Como é que funciona isso na sua casa? Será que alguém já te falou que por mais que suas palavras sejam bonitas, você usar um tom desagradável para falar, você acabou com o seu ouvinte, que ele já se fechou para ouvir o que você está dizendo? Então, vamos avaliar isso, né? Qual é o seu tom de voz? Ele é agradável? Ter um tom de voz que seja, talvez, que transmita autoridade é uma coisa, mas ser estúpido talvez seja outra. E aí, ser estúpido para você talvez seja algo comum porque foi isso que você viveu a vida inteira, mas para aquilo que você quer viver com o seu filho talvez não seja o ideal. E se você não tem essa mentalidade ainda, é bom que você comece a pensar, porque ele vai tratar as outras pessoas do mesmo jeito que você está tratando ele, tá seguindo um exemplo. Se você não quer passar vergonha, meu querido, vai lá e muda esse molde agora, para você poder colher bons frutos sobre isso. E vamos falar então agora aqui de 2 dicas que são legais para que nós possamos melhorar a comunicação, para que ela seja um bom espelho aqui. A primeira delas é: tire um tempo para você gravar algumas conversas, algumas brincadeiras com o seu filho e depois você ouça isso, assista isso, reflita, veja como é que é, veja como um ouvinte, alguém de fora, e avalie-se como um pai dentro da situação ali. O que você está vendo? Você está vendo uma pessoa agradável brincando com o seu filho? Você está vendo uma pessoa participativa? Você está vendo alguém que complementa aquele momento? Ou você está vendo alguém que poderia ser simplesmente retirado daquele meio, daquele contexto, porque não é agradável, porque não condiz com aquilo que o contexto está pregando ali, está propondo, né? Como que você está vendo? Qual é o padrão que você está vendo ali de comunicação? É um padrão legal? Então, faça isso, tenha esse hábito. Às vezes é importante mesmo você criar isso, tá bom? Porque vai virar lembrança depois, você vai guardar essas recordações para poder avaliar lá na posteridade como que eram. Hoje a gente tem essa facilidade da tecnologia, antigamente a gente não tinha, então é importante que você utilize não somente para guardar as suas recordações, mas para avaliar você como um pai naquele momento. É importante que você tenha essa visão e esse hábito. Anote palavras que você frequentemente utiliza ao se comunicar com o seu filho e reflita sobre a mensagem que elas transmitem. Eu vou ser bem direto, não quero fazer rodeios aqui nesse podcast, até porque estamos falando especificamente para pais, onde deduzo que sejam homens, não só na idade, mas também na mentalidade. Se você é do tipo que chega para o seu filho e fala: seu burro, você nunca vai chegar em lugar nenhum, sua besta, seu isso, sua aquilo, meu querido, tá no lugar errado, tá fazendo coisa errada sim, porque isso daí vai entrar nele de uma certa forma que um dia vai ser difícil separar ele desse tipo de coisa. Não forje seu filho com coisas, com palavras, com situações que você não gostaria que ele vivesse, e é isso que você está fazendo, né? Se for para você falar esse tipo de coisa para ele, então vá embora, vire as costas, vai se acalmar e depois você volta, e aí você conversa direito, mas nunca dirija ao seu filho palavras que o minorizem ou que simplesmente o rotulem como uma pessoa ruim, porque se você espera que ele seja uma pessoa boa nessa vida, não vai ser você o primeiro a profetizar sobre a vida dele de que as coisas não serão legais, que ele vai ser coisas ruins que você não deseja para ele. Comece por aí, não diga para ele o que você não deseja de verdade. Próximo tópico aqui são os pilares da comunicação eficaz com os nossos filhos. Bom, primeiro,
os principais pilares da comunicação eficaz com os nossos filhos. É importante que você saiba que se você não tem um bom vocabulário, um vocabulário que seja construtivo, que seja positivo, que seja não violento, você estará criando um problema. Não é só para o seu filho, é para você também, mas muito mais para o seu filho. Se você ama o seu filho, você tem que buscar melhorar isso daí. Vamos colocar umas palavras mais agradáveis na coisa, né? Se você vai ser o pai Cidade Alerta, né? Nada contra o programa, mas se você vai transmitir somente coisas ruins para ele, não espere que ele vai retribuir com coisas boas. Qual é o padrão que você tem utilizado lá? Os pilares da comunicação eficaz requerem principalmente transparência para você falar com o seu filho. Ele tem abertura para conversar com você? Ou cada vez que ele tenta conversar sobre algo, pedir um conselho, contar alguma coisa, você é o melhor do que ele, você é o juiz, você é o cara que condena, né? O cara que prende, que solta. É isso que você representa? Então tenha aí em mente de que os pilares da comunicação eficaz vão fazer com que vocês se comuniquem de uma maneira muito mais transparente e agradável, para que vocês saibam realmente o que querem dizer um para o outro e não o contrário, onde vocês se comunicam com meia palavras e deixam a desejar aí na comunicação da própria mensagem, né? E para que o outro possa deduzir da forma que ele quiser. Olha, a maioria das vezes isso não vai acabar bem, porque uma comunicação que seja deficiente, que seja ruim, vai gerar problemas. E aí, como você não se comunica bem com o seu filho, você vai deixar ele acreditar em qualquer coisa que ele quiser, e as coisas que ele vai acreditar não serão boas porque você não conseguiu se comunicar adequadamente com ele, não exerceu, não desenvolveu a comunicação eficaz com ele. Então é importante que você pare e pense nesse aspecto. Outro ponto, aborde empatia com seu filho, escuta ativa, né, comunicação não violenta. Eu já tenho falado aqui várias vezes, em vários episódios, né, para casais. Se você não parar para falar, para ouvir o que o seu filho realmente quer dizer, ele vai falar para outra pessoa. Mas isso daí, até então, seria ruim por um certo aspecto, mas não tão preocupante. Mas o problema é quando ele começa a dar sinais de pedido de socorro, aonde você não estava ouvindo quando ele estava falando com palavras, agora você vai ouvir menos ainda, porque você não conhece seu filho, vocês não se comunicam, né? Não tem comunicação entre vocês, e aí fica difícil. E esses pedidos de socorro têm um tempo definido, tá bom? É importante que sejam ouvidos esses alertas, sejam percebidos. Então, se você não quer chegar nesse ponto, comece a colocar ali a escuta ativa no seu filho. Preste atenção no que ele está falando. Tenha o hábito de sentar com o seu filho e conversar com ele mesmo. Deixa ele falar, deixa ele contar do dia dele. É besta pra você, mas ouça, deixa ele criar esse hábito. Deixa ele falar das besteiras que a idade dele tá colocando lá pra ele, que ele acha que é um baita num desafio, né? Aquelas provinhas da escola, não sei o que. Não interessa, é o desafio dele. Você já passou por isso e a sua escuta ativa vai ajudar ele a passar também, né, a superar essa fase, tá bem? Então, além da empatia, que é se colocar no lugar da pessoa, e mais do que isso, se colocar a ponto de sentir o que ela sente, se coloque ali do jeito que você gostaria de ser ouvido quando você estava na posição dele. Será que você teve a mesma abertura que hoje você está tendo a possibilidade de dar para ele? Será que alguém te falou isso? Aliás, falou para os seus pais isso, que poderiam dar a abertura que ajudaria na sua criação, no seu desenvolvimento? Se não, você está ouvindo essa informação agora, então faça isso de uma maneira diferente e coloque um quebra logo nessa, como que eu posso dizer, nesse ciclo vicioso onde as pessoas não eram ouvidas, tá? Então, você tem a possibilidade sim de ouvir o seu filho. Ouça, seja
entre aspas, amigo dele, tá? Porque se você não for, outro vai ser. E como eu estava falando, se ele começar a dar sinais porque você não está ouvindo ele, uma hora esses sinais vão acabar, e quando eles acabarem vai ser o momento de você se arrepender. Não espere isso chegar não, tá? Estabeleça hoje a escutativa com o seu filho e pratique principalmente a comunicação não violenta. Vai lá e troca o seu vocabulário por uma coisa que seja bem melhor. E por fim, eu quero deixar as seguintes 2 dicas aqui sobre esse tópico, tá? A primeira dela é: dedique um tempo para você conversar com o seu filho e escutar de forma verdadeira o que ele está falando, tá? Dedique isso, tá? Hoje é o dia do meu filho, hoje eu não abro mão por nada, hoje eu vou escutar, hoje vai ser hoje, é hoje, todos os, sei lá, as quinta-feiras, às 21 horas eu ouço meu filho, não sei, né? Estabeleça aí a sua rotina, enfim, mas faça, não precisa de um dia específico para você fazer isso não, você pode fazer a todo instante, a todo momento, você tem a oportunidade de conversar com ele, o ideal é que você faça isso todo dia. Se não der para fazer isso todos os dias, por causa da rotina maluca que a gente tem de trabalho, de vida, sei lá eu o que, você estabeleça algum ponto onde você não abra mão para você poder dar atenção para o seu filho, e ao interagir, coloque-se no lugar dele para entender as emoções. Não sei, dependendo da idade dos nossos filhos, é uma bagunça gigantesca de sentimentos e emoções. Nós precisamos ajudá-los, encaminhá-los, né, nessa descoberta, nesse desenvolvimento desse emaranhado de coisas que são novas para eles, mas que pra gente já ficaram muito tempo para trás. Hoje nós temos outros desafios, mas não impede de voltarmos ali e ensinarmos a eles a passarem do jeito que nós aprendemos hoje a superar cada uma das nossas dificuldades. Bom, o próximo ponto aqui, o próximo tópico, o terceiro tópico, são os comportamentos. Meu Deus, se você tem dificuldade de controlar as suas palavras, talvez tenha muito mais ainda de controlar os seus comportamentos. O grande problema é que os seus filhos, nossos filhos, vão copiar os nossos comportamentos. Então, o dia que você brigar com o cara do estacionamento porque ele fez alguma coisa que você não gostou, lá na frente o seu filho vai fazer a mesma coisa porque ele acha que você fez certo. Se o meu pai fez, tá certo, porque você é autoridade na vida dele. Mas isso é verdade? Não, não é. Você pode fazer o que você quiser, você vai fazer errado, você vai fazer um monte de coisa, e na maioria das vezes o outro, a pessoa, a criança, está simplesmente te observando e absorvendo tudo aquilo. Então, não seja uma má pessoa nas suas atitudes, tá? As nossas ações, elas falam muito mais do que as palavras, e isso fica marcado, né? Se você machuca alguém com palavras, ok, isso vai ser ruim de esquecer um dia, talvez você fique remoendo aquilo por vários, sei lá, anos, né, dependendo de que for, mas uma atitude ruim vai te marcar por muito mais tempo. A gente lembra de coisas de quando éramos crianças, né, que os nossos pais fizeram e a gente simplesmente não esquece, né? Eu vou dar um exemplo aqui, bobo, mas eu não esqueço. Eu tinha lá por volta de uns 6, 7 anos de idade, quando eu explodi com uma bombinha de São João, um copo plástico que ficava debaixo de uma planta da minha mãe lá, que ela gostava, né, de regar as plantinhas dela, e tinha uma lá que ficava lá escorrendo água e tinha um copinho. Eu queria estourar alguma coisa com uma bombinha que meu avô me deu e eu acabei explodindo esse copinho e ela descobriu e eu acabei apanhando. Eu lembro disso até hoje e olha só, já fazem quase 50 anos isso. Então, imagina as coisas que a gente faz e os nossos pais sequer lembram, mas estão aí dentro da gente, né? Então é importante que a gente tenha essa mentalidade. Veja que as suas ações podem marcar os seus filhos para sempre. Outro ponto, nós precisamos modelar alguns comportamentos, alguns valores, se a gente quer ver os nossos filhos bem. Então não tem como eu acreditar e fazer determinadas coisas que lá na frente eu não quero que meu filho faça. Não tem como. Eu posso simplesmente
me enganar com isso durante muito tempo, mas eu preciso defender valores que sejam reais, e é assim que eu defendo esses valores, ele também vai defender. Não adianta vir com aquele velho ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não dá mais para viver, como não dá mais para viver na nossa vida, não dá mais para adotar esse tipo de coisa como uma realidade nos dias atuais. Não dá, a gente não pode fabricar mais seres humanos a casca, né, só do lado de fora, sem pensar, né, que seguem um determinado modelo porque viram isso por muito tempo na sua vida. Não é essa a intenção. Nós queremos filhos melhores e para isso precisamos nos dedicar mais a sermos melhores. E assim os nossos exemplos podem ser mais positivos e nós vamos comunicar um modelo mais positivo para eles. Vamos comunicar uma paternidade mais positiva também. Então, demonstre quais são os valores que você deseja que ele pratique por meio das suas ações, não das suas palavras, né? Seja antes de falar de qualquer coisa, seja pisaram no seu pé e você não quer ser estúpido, porque se você for estúpido, seu filho vai ser estúpido porque ele acha que esse é o modelo ideal que ele viu o pai fazer. Não seja. Então, pare, pense, utilize a sua inteligência emocional. Se você não tem, vá desenvolver, porque você vai precisar não só agora, mas por muito mais tempo, porque paternidade não é um período da sua vida, é para o resto da sua vida. Bom, e seja ciente de como você lida com as situações estressantes para que o seu filho não siga comportamentos ruins, ok? É estressante? Inteligência emocional. Segura a onda aí para que ele também possa segurar lá na frente, ou você vai criar um monstro, né? Então é isso. O quarto tópico que eu quero falar aqui é o fortalecimento dos vínculos. Como que você hoje explora a comunicação para poder fortalecer os laços com seus filhos? Será que você utiliza a comunicação de uma forma adequada para você fortalecer os laços? Ou será que você acaba fundando ainda mais, né, com as suas palavras, com os seus comportamentos, porque eles comunicam também, a sua ligação emocional com o seu filho? Como é que funciona isso? Né, você tem clareza disso? É necessário que nós tenhamos isso muito claro. Então, nós precisamos sim reservar alguns momentos para umas conversas particulares, individuais com cada filho, para que eles possam ser ouvidos e se sentir valorizados, principalmente. E outra coisa, dentro da nossa comunicação, né, dentro do fortalecimento de vínculos, expresse amor. Se você quer receber amor, expresse amor. Se você não está sabendo fazer isso com o seu filho pequeno, lá na frente, quando ele ficar mais velho, você vai pedir por isso e ele não vai ter para te dar. Então é importante que você ensine ele através da expressão do amor, tá bem? Então mostre o que é isso, mostre o que é ter apreço pelos pais, pelos filhos, encoraje ele de todas as formas, inclusive verbalmente, para que ele possa descobrir isso ao longo do tempo junto com você. E também tem alguns rituais de comunicação que cultivem um relacionamento saudável. Às vezes uma brincadeira, às vezes um jogo interativo. Senta lá do lado do seu filho e por menos que você entenda aquele videogame que ele está jogando, faça cara de paisagem, finja costume e bola pra frente, vai, seja o pior talvez adversário que ele já teve na vida dele, mas deixa ele te ensinar, deixa ele mostrar que ele é bom em alguma coisa que você não é, e aí vocês vão fortalecendo aos poucos esses vínculos aí. Além disso, crie então algumas tradições familiares. Hoje as pessoas simplesmente não criam tradições, né? Aqui em casa, por exemplo, nós temos hábitos. Um hábito, por exemplo, de fazer as refeições à mesa juntos. Não fazemos elas separadas, ninguém come no sofá aqui, ninguém vai comer em outro cômodo, sempre fazemos isso juntos. Por quê? Porque na presença de filhos, a gente quer que acreditem que esse é um dos nossos valores, um dos nossos princípios, e sigam esses valores e princípios, tá? Onde nós temos os nossos momentos familiares diários,
né? Para que possam, inclusive, compartilhar experiências durante esses momentos. Não é para fazer outra coisa, tá bem? E por último, o quinto e último tópico aqui que eu quero falar é adaptação da comunicação para diferentes idades. O jeito que você fala com uma criança de 5 anos não é o mesmo que você fala com uma de 15. E se você falar para de 15 que ela é criança, você vai apanhar. Já começa por aí. Então, é necessário que você saiba como abordar os seus filhos baseado na idade deles. E olha só, como idade e maturidade são coisas que independem uma da outra, pode ser que o seu filho seja muito mais maduro do que a idade, ou pode ser que ele seja muito mais imaturo do que a idade permite. Então, é necessário que você identifique em qual idade ali ele está, para você poder conversar, para você estabelecer alguns passos, para você colocar alguns limites, inclusive para que vocês possam conversar mais aberto ou menos sobre determinados assuntos. E discutam sobre a importância de ajustar a linguagem. Quanto menos os pais batem nessa tecla de linguagem dentro de casa, pior os filhos ficam lá fora, porque começam a trazer um monte de gíria para dentro de casa, porque aprendem com os amigos, com isso, com aquilo, e aí você vai tentar se comunicar com seu filho e você não consegue, porque vai ter um outro idioma que você sequer entende. É necessário que você, de certa forma, se adapte ali, né, na comunicação com seu filho, porque se você for falar com ele de uma forma muito formal, de uma maneira muito formal, você vai se tornar um chato, né? Ele não vai te ouvir. Vai dar, pô, isso de novo, porque, não dá pra você falar com um moleque de 14 anos como se você falasse com o seu CEO lá na empresa. Não tem como, a linguagem é outra. Então você precisa se adaptar a esse tipo de linguagem, porque eles vão mudar e você tem que mudar junto. Não que você tem que falar igual eles, não é isso. Alguém nesse mundo precisa ter uma certa ordem e decência no linguajar. E que essa pessoa seja você e que ensine a eles principalmente, tá bom? Bom, e por último aqui algumas dicas. Esteja ciente das necessidades emocionais e intelectuais de cada filho e adapte a comunicação para atendê-las. Não adianta você chegar lá no seu filho do jeito que você chegaria na sua esposa, no seu marido, não tem como, tá? Você precisa entender isso, tá bom? A partir do momento em que você começa a entender a linguagem do seu filho naquele momento, você começa a ter alguma abertura. O que acontece é que os pais acabam se perdendo dos filhos em determinada época porque não conseguem estabelecer essa comunicação. Então é importante, para que você estabeleça essa comunicação, comece o mais cedo possível, porque aí você não perde o time. Se você quiser, como eu falei no episódio passado, entrar lá no meio da corrida, no meio do estádio, porque você acha que está preparado e não sei o que, você tem grande possibilidade de não acabar a corrida, ou de acabar mal. Então é necessário que você siga aí primeiro os passos que precisam ser feitos antes de tudo. Vá vivendo cada fase a sua fase. E mantenha-se informado sobre cada uma delas. A fase de desenvolvimento infantil, principalmente para saber se conectar melhor com eles. Tem gente que não sabe, não conhece essas fases. Meu querido, vai ser pai agora? Vai lá, volta a estudar esse tipo de coisa. Veja quais são as fases de desenvolvimento de uma criança. Veja até qual é a idade que ela vai formando ali o caráter. Vai estudando essas coisas, você precisa saber disso. Não tem como a gente criar filhos como se criasse galinha solta no quintal lá no interior, cara. A gente precisa ter uma atenção muito maior, né? Nós precisamos acompanhar cada fase. Isto é ser pai, é agir de uma forma paterna, é agir no propósito para o que você foi criado e estabelecido nesse papel. Seja pai por completo. Este é o meu conselho de hoje para você. Um pouco duro, mas precisava ser porque é Dia dos Pais e alguns pais precisam ouvir algumas coisas. E olha só, já digo aqui mais uma vez, como eu digo em vários dos meus episódios, tá? Algumas coisas eu digo porque eu também preciso ouvir e não me excluo em nenhuma delas do que eu ensino para vocês aqui.
Bom, eu fico por aqui mais uma vez, te desejando paz, prosperidade e esperando ansiosamente que nos encontremos num próximo trabalho. Deus abençoe!